dia com Jesus. Isso aqui é uma pergunta relativamente boa sobre o jejum. Por favor, me explique a respeito do jejum. Por exemplo, eu proponho em meu coração jejuar das 6 horas da tarde de hoje até as 6 horas da tarde do dia seguinte. Se nesse período eu tiver uma forte dor de cabeça, que eu não possa suportá-la, eu tivesse que tomar um medicamento para aliviá-la, eu quebraria meu jejum? Não, a irmã pode tomar, inclusive, com um copo de leite, né? Um lanche. Porque a abstinência, nós temos que partir do princípio assim, que o jejum não é para agradar a Deus. Ninguém vai fazer penitência, sacrifício para agradar a Deus. Isso ficou lá para trás, lá no catolicismo. Penitência não agrada a Deus, sacrifício não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o sacrifício causado pela obediência. Agora, às vezes, a pessoa, para obedecer, para vencer a carne, certa casta de demônios, ela tem que jejuar. É a casta que só sai com jejum e oração. Mas não é também uma coisa desequilibrada, que venha trazer uma debilidade até mental, como acontece com muitas, principalmente mulheres. Enfraquecem, caem na anemia, uma anemia profunda, e outras consequências. Deus não se agrada disso. Eu já estou analisando, aproveitando, analisando a natureza, o significado do jejum. Então não se jejuma somente comendo, deixando de comer, só através da boca. O jejum quer dizer abstinência de... Você pode se abster... comida pesada, por exemplo. Eu não vou comer carne, não vou comer comida pesada durante esse período. Mas a irmã, principalmente uma mãe de família, ela não pode sacrificar seu físico de tal forma, às vezes, em favor de um filho, da salvação de um filho, da salvação de um marido e coisa assim, e acabando com o seu corpo. Jesus já morreu lá na cruz. Se a morte de Jesus não soluciona o problema, não salva, muito menos o nosso. Agora, eu não quero, de maneira alguma, desativar essa disposição de alguns irmãos jejuarem. Porque, na verdade, certos espíritos são vencidos só mesmo quando a pessoa desce à força máxima. E quando se desce à força máxima, ela desce pelo espírito. Não é uma coisa programada e que tentando fazer coisa que o sacrifício de Jesus não fez. Então, muito menos o nosso vai fazer. Agora, normalmente, o jejum é aplicado em favor da própria pessoa, de si próprio, para vencer alguma tentação, alguma coisa, algum problema. Se jejuma também, até solenemente, por uma pessoa, por outra pessoa, uma enfermidade, um caso especial, uma coisa assim, um problema especial. Mas não é como uma doutrina, não sei se dá para entender bem, ela não é uma doutrina. Não existe uma doutrina, você vê que a gente lê o irmão Branham e ele nunca fala sobre jejum. Então, não é uma doutrina, é uma coisa pessoal. E todos aqueles que me perguntam, exatamente com esse problema aqui, eu digo, não, é claro que tem que ser uma coisa que venha satisfazer o irmão, a irmã, no seu espírito. Mas se você vai fazer um jejum dessa natureza, porque muitos pensam que o jejum só pode ser dessa forma, porque vem lá do Velho Testamento. Mas não, às vezes a pessoa pode jejuar meio-dia, né? Não quer dizer que tem que ser das 6 horas de hoje até as 6 horas da tarde de amanhã. Isso seria o quê? 24 horas? 24 horas, né? De abstinência.
Mas para um exame que você vai fazer, um exame médico, aí você tem que ficar, conforme o exame, tem que ficar muitas horas também sem se alimentar. Mas, às vezes, tem um suco, uma coisa assim. Isso quer dizer que você pode tomar um lanche leve com o comprimido, no caso, que vai tirar a sua dor de cabeça. Eu não teria, eu não creio que isso aí... Contudo, a irmã vai sentir, porque sexta-feira eu praticamente cortei assim de uma hora para outra, mas o diabo, ele faz o seguinte, ele enlarguece a porta, enlarguece a estrada, ele quer enlarguecer a coisa para os crentes. Quando ele não pode fazer, ele tenta estreitar mais do que é a porta realmente. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho. Então, ele, através de espíritos religiosos, que eu não estou livre deles, nem você também, nem mesmo a irmã aqui, então ele tenta estreitar. Quando ele não pode empurrar, ele puxa. Então, nós não temos que estreitar a porta nem o caminho para ninguém. E é coisa que às vezes a gente não faz e quer que os outros façam. Jesus disse que eles atavam fardos pesados e jogavam sobre as pessoas, não tocavam nem com o dedo deles. Então, não é assim. Nós estamos vivendo na era da graça, o jejum é pelo Espírito. Isso te leva a uma vida de vitória, não duvido, desde que não seja levado por um espírito religioso que esteja estreitando o caminho mais do que ele é. Estão jogando sobrecarga nas pessoas. Normalmente, quando a pessoa é mais sensível à palavra, mais ao espírito, ela fica mais vulnerável. Quando a pessoa tem uma inclinação mundana, ela fica mais sensível, mais vulnerável aos espíritos liberais. Quando ela tem mais sensibilidade para a vida religiosa, ela fica mais vulnerável, mais tendente a ser atacada por espíritos religiosos que vêm estreitar mais do que a porta é estreita. Dá para entender assim? Dá para compreender? Então, eu parabenizo quem pode, quem gosta, quem tem inspiração para jejuar, orar, dedicar jejum até pelos outros, né? Eu não pediria nunca a pessoa para jejuar por mim, porque é costume, é até ato. Ô, irmão, eu quero que o irmão ore e jejua por mim. Aí vai ver, a pessoa mesmo nunca jejua, né? Enquanto o outro está lá passando fome por ela, está comendo uma costelada lá, né? É hábito. Ô, irmão, ora e jejuma por mim, porque eu estou com um problema sério, tenho que comprar um caminhão e coisa e tal, né? Isso é comum demais. Vocês não conhecem esse tipo de coisa, mas é difícil. Agora, essas pessoas que jejuam de uma maneira equilibrada, orientada pelo Espírito, no centro, né? Elas sabem o que fazer. Às vezes ela vai dedicar um meio-dia ali em espírito, orando em espírito, e esquece que tem que comer, mas quando vai caminhando para regras e normas ditadas e horas marcadas e coisas assim, aí já começa a ficar meio perigoso, né? Mas se você vai bem na palavra, no testemunho, e precisa disso, estar bem na sua fé, na sua confiança, então faça. Mas se doer a cabeça, precisar de tomar um medicamento, não toma sem um leite, sem uma coisa não, porque esse medicamento vai ser um comprimido. E comprimido só no estômago com água vai fazer mais mal ainda. Eu acho que está mais ou menos assim. Agora eu queria que o irmão Paulo Henrique, por favor, reprisasse um pouquinho essa fita aí, do irmão Branham. Esse trechinho que foi rodado agora de manhã. I don't know how it is in Indiana now, but in the state of Arizona, it's against the law to read the Bible in school. Pense nisto, eu não sei como é em Indiana agora, mas no estado do Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. I think it's the same thing in Indiana. Eu acho que é a mesma coisa em Indiana.
Nearly the whole United States because some infidel woman changed the whole program. Aproximadamente todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. And remember, it's against the law to read the Bible in our public schools, but believers' taxes supports infidelity to be taught in the school. E recordem, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas, porém os impostos dos crentes sustentam... Essa mulher está morta agora. Eu digo, isso não é coincidência, né? Está ouvindo ali, não foi preparada por ninguém, a mensagem está rodando uns trechinhos e antecede o culto. Eu ouvi o presidente dos Estados Unidos dizer que ela é o símbolo da dignidade dos Estados Unidos. Falei, não é verdade. Ele falou uma pura verdade. Ela é o símbolo da dignidade dos Estados Unidos. A primeira coisa que ela fez foi citar o seu infortúnio, primeiro esposo, a tirar a leitura da Bíblia da escola. Então são fatos, coisas que as pessoas praticam, estando em iminência, estando lá em posição alta, que tem preço. Mas são poucos que podem ver estas coisas assim. São muito poucos que podem ver. Logo em seguida, ele teve um fim tão trágico. Porque aquilo significava que Deus estava ainda tratando com a nação e ainda estava segurando alguma coisa, porquanto ela tinha sido plantada, estabelecida, sob oração, sob um presidente que temia a Deus, e ele condenou a América quando ela elegeu o presidente católico. E isso ficou repreendido por Deus, está na história, ninguém pode negar. Mas eles não entendem que foi isso. E logo um presidente disse que ela é o símbolo da dignidade dos Estados Unidos. Vamos ver aqui a leitura da Bíblia. Nós vamos voltar lá em Isaías capítulo 6 novamente. Verso 1 ao verso 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu do fumo, ou de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma, que pode penetrar as juntas e medulas da alma, discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Nós queremos ter uma sintonia com a nossa estada aqui nesta manhã. Ter uma plena consciência do porquê estarmos aqui. E por que estarmos dentro de um santuário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Bom, o justo também tem um fim trágico. Com um porém, depois de levar a cabo a sua missão. Depois que Deus cumpre o ministério de um homem, então aquele homem fica exposto a qualquer coisa. Eu me lembro de um dia que as meninas pegaram uma fita aí chamada Jonathan Gaivota, e elas queriam que eu ouvisse um pouco, e de repente deixaram a fita lá num determinado lugar, parada ali. Quando ligaram, Jonathan estava dizendo: vocês não precisam mais de mim. E eu disse: olha aí, vocês não precisam mais de mim. O que tinha de ser feito já foi feito. Isso não foi coincidência. Tem muito tempo, tem uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, por aí. Vocês não precisam mais de mim. O Jonathan Gaivota dizendo para as outras gaivotas, né? Agora, Deus é quem sabe quando e até quando Ele precisa de um homem aqui na terra. Ele sabe, melhor do que qualquer um de nós. É claro, somente Ele sabe. E desde que Ele termina com aquele homem, então Ele fica exposto a um fim trágico, como teve o irmão Branham. Foi um fim trágico. Como aquela missionária americana me disse, já visto que ele teve um fim um tanto trágico. Só tem uma coisa, que o irmão Branham cumpriu o seu ministério. Ele revelou os 7 selos, fechando assim as 3 etapas do seu ministério. O diabo fez tudo para matá-lo. Teve ocasiões muito mais favoráveis do que aquela que o matou. Muito mais. Antes do irmão Branham pregar o sinal. Porque se você quer ter certeza do rapto, você pega uma mensagem, decora ela e aplica ela. O sinal. O sinal, somente isso, o sinal e mais nada. É a mensagem do profeta, o sinal, essa que a gente dá de presente para os noivos aqui quando se casam. O sinal. Você pega o sinal. Agora o irmão Branham disse, essa é a mais subsalente depois dos selos. E você vai notar que o diabo fez tudo para que ele não pregasse aquela mensagem. Foi adiando. Eu percebi, existe um estudo sobre sacerdócio aqui, que o diabo não quer que se complete com os ministros. Já percebi isso claramente, sem nenhuma acusação. Como o irmão Branham lá não estava acusando ninguém, mas é o inimigo. Por quê? Ele sabe que se concluir, poderá haver posicionamentos reais e verdadeiros. E isso levaria a igreja a uma posição muito especial. Mas se no plano de Deus, como o irmão Branham levou mais de não sei quanto tempo para pregar o sinal,
e o diabo não pôde matá-lo antes de pregar, isso acontecerá um dia também. Porque quando o sacerdócio for realmente identificado e posicionado, então é quando a igreja estará na sua verdadeira posição. Sai quem tiver de sair, fica quem tiver de ficar, mas que seja verdadeiro. Que haja, começando do lar até no culto, sacerdócio realmente. Agora, isso é muito bom a igreja ter consciência, porque a senhora também tem uma missão, tem um ministério, como diz o irmão Branham. E você, a menos que precipite, você cumprirá o seu ministério. O irmão também. Às vezes você pensa como ficam essas crianças, ficariam essas crianças, seus filhinhos, sem eu. Não, você não tem que... É bom pensar nisso. Inclusive por causa da previdência, da prudência. Normalmente os pais pensam assim e procuram proteger a sua família na sua possível ausência fatal. Então, é bom saber que cada um, estando nas mãos de Deus, cumpre o seu ministério, cumpre a sua missão. Depois de cumprido, então, pode dizer como Simeão: despede o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação, já foi cumprido aquilo. Vocês não precisam mais de mim, né? Como diz o Jonathan Gaivota. Mas vamos lembrar aqui do parágrafo 90. Foi o último que lemos no domingo passado e agora vamos começar no 91. Mas eu gostaria de relembrar um pouquinho só o 90. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Isso quer dizer que você fica no ar. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja influenciado pelo Evangelho, nós já fomos. Pela mensagem. Porque o Evangelho em cada era é a mensagem. Hoje eu liguei o rádio um pouquinho antes do programa, então o reverendo já está batendo lá. É a Santíssima Trindade, que é muito combatida. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E coisa assim. Eu disse: está bem, meu filho, só que você não entende que Lutero não podia pregar isso mesmo. Ele tinha que conservar a doutrina da Trindade. Porque ele foi apenas um broto. Mas a sua mensagem foi realmente o Evangelho da era. Eles não têm a revelação das 7 eras. Quando a pessoa recebe a revelação das 7 eras, então aquilo forma um fundamento para toda a sua história depois, dali por diante. Ela edifica a sua casa na rocha. Vindo os ventos, como tem que vir as tempestades, ela permanece firme. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Agora, algumas vezes ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Para mim, existe Evangelho dentro do Evangelho. Como a primeira, segunda e terceira etapa do ministério do irmão Branham, que não é compreendido por todos, mesmo daqueles que creem nele, na sua mensagem. Então, pego mensagens antigas
das suas primeiras mensagens, que ainda estão na sua primeira etapa, e querem fazer delas doutrinas para as últimas coisas. Mas por quê? A eles não foi revelado o Evangelho, quer dizer, a próxima etapa, porque a palavra Evangelho é as boas novas. Então a próxima etapa deles seria boas novas. Isto quer dizer, eu tenho mais aqui para vocês, tem mais uma dose, mais uma mensagem, mais boas novas. E Paulo chegou a falar até da segunda graça. Ele faz isso para levá-lo onde você seja influenciado pelo Evangelho. Então, a essas alturas, a influência tomou um lugar muito especial na vida do homem. Essa mulher que acaba de morrer, ela influenciou o mundo até usar um certo tipo de óculos, que ela subiu a rampa da Casa Branca com ele. Então aquilo foi um comércio mundial de óculos, com o seu nome. Um certo rapaz no Rio de Janeiro perseguiu uma moça de origem oriental, síria, e ela ainda conservava aquele princípio deles, e ela não se entregou para ele. Não se entregou. E ele foi subindo, ela nas escadas, subindo, e desesperada até chegou lá em cima, não tinha mais como escapulir. Quando ela viu que ele ia pegá-la mesmo, violentá-la, ela saltou lá de cima, espatifou-se lá embaixo. Mas acontece o seguinte, que ele usava um certo tipo de óculos. Então aquele óculos daquele maníaco sexual, aquele monstro, tornou-se um objeto de venda. Então os rapazes todos queriam sair com óculos tipo Ronaldo. É assim que é o mundo. E é próprio do ser humano receber influências. Então é muito importante, só o tema dessa mensagem é importante. Influência no comércio, influência de todas as formas, de todas as maneiras. As criancinhas são influenciadas. Então o profeta está dando muita ênfase a esse fator, essa lei que opera influência. E ele quer então que a igreja seja influenciada pela mensagem, pelo Espírito Santo. Seja sábio o suficiente para captar isto, não seja estúpido o suficiente para se afastar disto. A sua vida deve ser influenciada pelo Evangelho. Isto quer dizer, pelas boas novas do momento. E as boas novas do momento é o rapto, é o arrebatamento, é o desaparecimento. E a gente se encontra tantas vezes tão enredado, que o nosso espírito chega a dizer de uma maneira rebelde, como ele afirma na mensagem O Sinal, que nós não somos cordeiros, o que vale dizer que não somos eleitos. Então, quando caímos na rebeldia, nós não obedecemos, e o que faz? O que fazemos? Atiramos contra nós mesmos. Agora, isso não estava realmente acontecendo com Isaías, nesse espírito. Quando ele gritou, ai de mim que vou perecendo. Porque ele viu a glória, ele viu realmente o que significava a santidade. Então, no 91, o profeta diz, note, Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo o que ele fez? Ele foi ao templo. Esse algo diferente aqui daria uma mensagem. Ele foi ao templo. Ele levantou suas mãos e ele clamou a Deus. E ele caiu em uma visão. E
E quando ele caiu na visão, ele viu Deus não em um trono aqui embaixo, porém exaltado, bem alto. Não dentro de seus próprios limites, os limites humanos, mas alto. Oh, que coisa! Seu séquito o estava seguindo e exaltado nos céus. E ele viu de um lado para o outro através do templo, serafins voando. Oh, que coisa! Serafim, e isto significa queimadores. A palavra serafim significa queimadores, o qual está o sacrifício, e limpam o adorador, então o apresentam a Deus, o serafim o faz. Agora, estes serafins eram seres angelicais, e eles são os mais próximos de Deus, bem no altar. E eles recebem o sacrifício. Isso mostra a justiça de Deus, que o pecado não pode vir em sua presença, a não ser que tenha sido expiado. Está vendo? E esses serafins. O pecado pode chegar, o pecado de um irmão, de uma irmã, pode chegar para você conforme ele é, e às vezes até aumentado, porque sempre, ninguém inventa, mas sempre aumenta. Mas diante de Deus aquilo não pode chegar. É por isso que a noiva não tem pecado diante de Deus, né? Lembram-se nas 7 eras da igreja, como eles guardavam aqueles evangelhos, um de cada lado? Lembram-se, nós os levamos de volta ao jardim do Éden com uma espada flamejante parada ali, eles guardam o altar. Cada criatura daquela ali significa um vigilante. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus o leão, Marcos o boi, Lucas o homem, João a águia. Guardando o evangelho. Isaías, o grande profeta. Agora veja, uma visão correta. Não uma alucinação, não uma força de mente, não uma fraqueza de mente, não um dom de ver visões, assim, aqui, acolá, e ver coisinhas das pessoas, não. Isaías, o grande profeta, quando ele caiu no Espírito, ele viu primeiro Deus assentado bem alto nos céus, acima de qualquer rei terrestre. Disse, eu vi o rei, o Senhor assentado no alto e exaltado. Então ele viu o verdadeiro rei, e seu séquito o estava seguindo. Engraçado, de todos que foram aos céus e viram, nenhum viu 3 pessoas. Um reverendo presbiteriano, Boanerges Ribeiro, escreveu o livro Apóstolos dos Pés Sangrantes, e ele deixou escapar esta. Bendiga a Deus por isso, reverendo. Ele escreveu aquela visão de Sadhu Sundar Singh realmente como ele teve. E Sadhu chegou lá procurando, eu quero ver o Pai. Isso está de volta à palavra original, não está? Não, aqui é Cristo. Como lá na terra, aqui também. Não tem uma visão vendo 3. Ah, mas Estevão viu o filho à direita do Pai. A direita, a destra, quer dizer poder. Poder de Deus. Não há 3 tronos. E ele viu serafins voando pelo edifício. Eles tinham asas sobre os seus rostos, asas sobre os seus pés, e eles estavam voando com 2 asas. E eles estavam clamando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Que música, que ritmo. Na verdade havia força, ressonância, cantando como quem está morto, preguiça.
como quem está na presença de Deus. Só que o ritmo não é igual daquele hino de sexta-feira aqui, não. Eu não sei até quando vocês vão me suportar nesse sentido, mas dá uma vontade de mandar parar e tirar todo mundo que toca e acabar com isso. Porque não dá nojo no estômago, não. É falta de estômago de filho de Deus. É um estômago mundano. Não está vendo que aquele rapaz, os 2 hinos que ele vem e canta, é com o espírito? Vocês não discernem o espírito? Não é possível. É um espírito, o sotaquinho lá daqueles discos, daquelas coisas que está ouvindo lá. Não tem jeito. Agora aqui é um átrio de lá. É uma miniatura. É um exemplo de lá. Você diz, eles deviam estar dizendo isso bem de leve. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão Breno imitou. Isaías diz, quando eles falavam, as colunas do edifício tremiam com suas vozes. Agora você fica ali de fora, e você ouve o líder de canto cantando em certas ocasiões, você está ouvindo um solo praticamente. Eu gostaria de poder pregar e cantar todo o tempo assim. Se é que nós vamos fazer a coisa como culto, então é culto. Se é que viemos para cultuar, então vamos cultuar. Agora eles não estavam simplesmente dizendo santo, 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 santo. Oh, que voz! E disse, e as colunas moviam e tremiam com suas vozes. Eles estavam clamando, aqueles seres angelicais parados perto do lado de Deus, gritando, santo, santo, santo é o Senhor do Deus Todo-Poderoso. Que visão! Que coisa! Agora os insubmissos vão gostar muito disso aqui. Note você, novamente, Isaías, que havia estado se apoiando na força de Uzias, e o viu morrer debaixo do juízo de Deus, apoiando aqueles que estavam se apoiando na força do homem, do pastor, do próprio profeta, idolatrando. E então viu esses santos seres que estavam perto do lado de Deus, os serafins clamando, santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles santos anjos cobriam suas faces. Santos anjos cobriam faces santas no meio de um Deus santo. Então quem somos nós e agora? No santuário, flertam dentro do santuário. O homem e a mulher que estão flertando dentro do santuário estão mortos. Estão mortos. Seja quem for. Mas e quem é? Está morto. Não tem noção nenhuma do que é santuário, do que é estar na presença de Deus. Não tem. Perdeu a sensibilidade, perdeu o bom senso e morreu. Simplesmente isso, morreu. Eu vi um filme de uma mulher que ela chamava Acaba Pastor. E por fim ela fez o pastor, um dos pastores, matar a sua mulher para viver com ela. Resultado, ele foi parar na cadeia. Aí termina o filme, ela de novo na congregação, já flertando com o pastor lá de novo, com o novo pastor. E aqueles santos anjos cobriam suas faces. Santos anjos cobriam faces santas no meio de um Deus santo.
Então quem somos nós? Quando a maldade cai dentro do santuário, a ponto de termos olhos cruéis, malvados, cheios de miragens malignas. Vocês metodistas e batistas e presbiterianos, taberculanos e pentecostais, quem somos nós? Quando santos anjos escondem suas santas faces sob as asas para permanecer na presença de Deus, quando anjos, um ser que está na realidade além dos anjos, os anjos não permanecem ali, somente os serafins. Eles estão além dos anjos. E Deus é tão santo que até cobrem suas faces na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era: santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ufe! Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Eles, anjos, que nunca pecaram. Ele diz noutra mensagem: enquanto nós pisamos com saltos, sapatos de cravos, os anjos cobrem seus pés. Enquanto nós brigamos dentro do santuário por causa de lugar, enquanto nós condenamos no santuário por causa de vestes, enquanto nós praticamos política dentro da igreja, umas com as outras, os anjos cobrem seus pés, seus rostos, para adorarem o mesmo Deus que nós queremos estar adorando. Agora eu grito: ai de mim que vou perecendo. Porque quando eu estou aqui, eu tenho que falar o que vem na minha boca. Ainda que isso me condene. Então ele diz: que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. E nós? Nós não. Os anjos sim precisam, porque eles estavam na presença de Deus. Mas nós não. Por quê? Porque estamos na presença uns dos outros, não é? Somente. Porque viemos ao santuário, à igreja, por um hábito religioso, para conversarmos no átrio, para conversarmos lá fora, para fazermos companheirismo, para falarmos da vida alheia, para censurar uns aos outros, umas às outras com os olhares apenas. Você está censurando, condenando. Mas eu pergunto: eu vou consertar? Eles tinham que estar cobertos. Eles tinham que estar cobertos. É a última frase aí do parágrafo 98. Eles que tinham que estar cobertos. Ele disse: se vocês têm tempo para o seu companheirismo, depois. Em outras palavras, você tem tempo para o seu namoro, para a sua maledicência lá depois. Você tem tempo para viver aquilo que você é lá fora. Mas dentro do santuário, fique sabendo, você morre. No dia da ceia, você morre. É que nós perdemos a consciência. Não, espera um pouquinho. Você sabe por que Deus fala aqui essas coisas? É porque Ele está aqui. Ele não pode falar isso lá numa igreja presbiteriana mais. Nem uma metodista, uma batista. Ele não pode falar isso mais. Eles dão a conta, acertam as contas com o empregado do púlpito na hora. Porque na verdade são empregados.
Só isso aqui talvez poderia nos levar a jejum, não é? Eles tinham que estar cobertos. Agora, eu desejo dizer isto agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente, está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Nunca. Ele não tinha que morrer por um serafim que cobria o seu rosto, seus pés, para adorá-lo. Que gratidão o serafim tinha que ter, então? Mas você viu quando a maldade entra no coração da pessoa? Todos os olhares são para ela, todos os olhares são para ele, todos os olhares são censurados, porque da maneira que você está é que você vê. Sexta-feira nós vimos aqui que toda mulher de mau caráter, suspeito, é dotada de um ciúme diabólico, doentio. O sangue de Jesus Cristo, veja, o 99. Agora eu desejo dizer isto agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente. Está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Não, não. Porém, eles foram seres criados. Ele nunca morreu pelos anjos. E por que esses anjos têm que reverenciá-lo tanto? Porque se não reverenciaram, caíam de lá. Caíram. Os que deixaram soberba entrar com Lúcifer, caíram. Ele morreu pelos pecadores. Ele nunca morreu por pessoas santas. Olha, preste bem atenção. Ele nunca morreu por pessoas santas. Os sãos não precisam de médicos, né? Somente os doentes. Então, ele nunca morreu por você que é santa. Você é a santa do tabernáculo. E se põe a condenar a todo mundo, a olhar por cima e ver tudo que está certo e tudo que está errado. E ver tudo o que acontece. Ele nunca morreu pelo santo e pela santa, né? Ele morreu por ímpios. E enquanto você pensar que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Ali, então, eu tenho anotado isso para estudo, ele dizendo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não alega ter o Espírito Santo. Ela não bate no peito dizendo, eu tenho o Espírito Santo. Porém, quando você compreende que você não é nada, então ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou condenado. Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele. Você foi aquele por quem ele morreu. Deus é todo santo. Não há nada nele a não ser santidade. Isso é tudo pureza. Você não pode se aproximar dele pensando que ele é um Deus promíscuo. Você tem que se aproximar dele sabendo que ele é um Deus puro. E só pode se aproximar dele através do sangue. Não é pelo que você é. Por isso que lá no monte, enquanto o monte fumegava, mesmo o animal que tocasse no monte morria, perecia. Então o povo clamou, não fale Deus conosco, para que não pereçamos.
Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Ali Moisés tomava uma posição, um tipo de Cristo, e que desceu com um véu no rosto, mas esse véu teve que ser tirado, rasgado, falando exatamente de Jesus Cristo. Era Deus criando através de um óvulo fertilizado por Ele próprio, o princípio da criação nesse sentido. Quando Ele criou o óvulo e trouxe, fertilizou e trouxe o ventre de Maria, para ali então cumprir os tipos, os animais nédios que morreram em favor do pecador, mas que não levaram aqueles pecadores de antes à sexta dimensão. É tanto assim que quando Jesus desceu, foi lá e soltou-os, e ele subiu com eles. É Deus fazendo isso. Ele próprio se encarnando, porque o povo não pode encarar a Deus, o homem não pode encarar a Deus e ficar vivo. Foi por isso que Isaías disse: ai de mim, ai de mim. Quando a luz bateu, ele viu: meus lábios estão cheios de iniquidade. Agora, eu acredito que Isaías não era desses que falam tanto das pessoas como nós falamos, que cuidava tanto das vidas das pessoas como nós cuidamos. Mas isso, em proporção ao que ele tinha visto, era pura iniquidade que ele tinha nos lábios. Parágrafo 100. Vamos notar estas asas por alguns minutos. Nós encontramos que com 2 asas ele cobria a sua face. Que coisa! Pense um pouquinho. Até mesmo os santos anjos cobriam suas santas faces na presença de um Deus santo, de um santo Deus, e a única coisa que eles podiam dizer era: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E se nos conta que eles clamavam dia e noite. Esse é o primeiro degrau de Deus descendo dia e noite sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho, hein? Por que você pensa de milhões daqueles ao redor do trono, com uma voz que estremecia as colunas do templo, quando somente um deles clamava: santo, santo, santo? Vai caindo uma preguiça na gente cada dia que passa. Preguiça para orar, preguiça para cantar, preguiça para louvar. Por fim, a igreja não diz mais aleluia, não diz mais glória a Deus, não diz amém mais. Principalmente se sentamos do meio para trás, na reunião de oração, o calor aqui na frente é uma coisa, dali para trás é outra, e tudo que acontece no ato tem que olhar, tem que ver. E começa assim, essa coisa toda. E nós não vemos que nós estamos sendo envolvidos, empalhados. Mas era dia e noite sem parar. Parece que cada suspiro diz: santo, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Agora é certo, diz o profeta, que não adianta você fazer isso e ali fora a sua vida dizer tudo ao contrário. Então, já que minha vida diz ao contrário, então eu não vou fazer isso. E você pensa que nós fazemos muito barulho. O que você pensa de milhões daqueles ao redor do trono, com uma voz que estremecia as colunas do templo, quando somente um deles clamava? Eu não estou reclamando, não. Vocês são as melhores pessoas que existem nesse Brasil, nessa terra. Mas tem uma coisa: se essa igreja cantar no Espírito mesmo, ela sacode isso aqui, como já sacudiu muitas vezes.
Você chega numa igreja do interior que tem 30, 40 membros e tem hora que eles estão cantando com muito mais vida, tem muito mais som do que uma igreja com 1000 membros. Você sabe, é sua voz que estremecia o templo, quando milhões deles clamando ao redor do trono de Deus: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, com asas sobre suas faces, asas sobre seus pés, com asas em reverência, respeito. Oh, que coisa! Hora de comer, comer, hora de beber, beber, hora de dormir, dormir, hora de louvar, louvar. Mas não vai pensar que eu vou pensar que você vai chegar aqui de noite lembrando disso e vai abrir a sua boca, encher seus pulmões e cantar com vida. Cantar mais alto do que um líder de cântico. Não. É um desafio, né, para que aconteça. Com asas sobre suas faces, asas sobre seus pés, com asas em reverência, respeito. Ó, que coisa. Agora, é o 101. Agora, não há reverência ou respeito por nada que fale sobre santidade. O homem está numa condição que, quando ele está falando de outra coisa, muitas pessoas têm tudo para censurá-lo enquanto ele fala. Você fala sobre santidade, você é chamado de santo rolador. Não há reverência nem respeito por Deus, nem por seu povo, nem por sua palavra. Agora, onde é que este grupo vai terminar? Eu penso que você está certo. Bem, você acertou em cheio dessa vez, filho. Sim, isso até que está certo. Aonde este grupo irreverente vai terminar, então? Aonde este grupo irreverente vai terminar? Isso mesmo, aqueles que absolutamente não têm nenhum respeito por Deus. Mas vamos fechar os olhos, vamos orar. As mocinhas, tudo com os olhos abertos, continua do mesmo jeito, entra e sai. A Bíblia está sendo lida, menino corre para lá, menino corre para cá. A Bíblia, quando vai ser lida, mesmo se você está chegando ali, você para. Que, aliás, é o que eu vejo os irmãos, as irmãs fazerem, não é? Param, esperam terminar a leitura e aí depois entram. O que está muito bem. Você sabe, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas respeitavam isso, porém hoje apenas gostam de ver quanta zombaria podem fazer disso. Está vendo? Grupo irreverente. Que coisa. Por quê? Diga você lá na escola que você é uma crente. Você sabe de uma coisa? Esta é a razão. Eles não estão conscientes que essa é a verdade. Eles não têm consciência, não? Eles não estão conscientes de Deus. Eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que o temem. Por isso é que é aconselhado, antes de você censurar um irmão, cuidado com o anjo dele. Cuidado com o anjo dele, porque ele tem um anjo também. E Deus chegou a dizer para Ezequiel: antes que você visse, eu já vi há muito tempo, Ezequiel. Eles não apenas, eles simplesmente vêm e os visitam. Eles fixam suas tendas. Acampa-se, ó. Acampa-se. Ai de mim se não fosse esse anjo. Amém? Amém?
Amém? Os anjos de Deus estão acampados, fixaram suas tendas a seu redor, ao redor daqueles que temem o seu nome, que respeitam, que reverenciam o seu nome, não só dentro do santuário, mas o nome que foi invocado na irmã, no irmão também. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que temem o seu nome. Eles permanecem ali dia e noite. Como é que você pode ficar com medo de noite de dormir? Trancou as portas, põe lata de querosene vazia pendurada na fechadura, encosta tamborete e coisa e tal. E depois um rato anda lá em cima do telhado, você perde a noite toda. E treme, derrama adrenalina, e fica nervosa, e perde a saúde. Esquece que o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Está acampado ali, não tem guarda mais. Olha o Salmo 121. Ele se acampa, ele não tosqueneja, ele não pode tosquenejar, ele não pode cochilar. Ele não tem reloginho de marcar ponto, como o guarda-noite tem que picar o relógio lá de 15 em 15 minutos para dizer que não dormiu. O velho irmão de cor cantava essa canção. Os anjos velam por mim, dizia. O dia inteiro, a noite inteira, os anjos velam por mim. Os anjos velam por mim. Os anjos velam por você. Isso é correto o dia inteiro, a noite inteira, os anjos velam por mim. Jesus disse sobre aqueles pequeninos, disse, não sobre os grandes, mas sobre os pequeninos, cuidais para que não ofendais um deles, pois os seus anjos sempre contemplam a face do meu Pai, o qual está no céu. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Essa é a doutrina dos anjos. Está vendo? Eles sempre estão acampados ao redor, cuidando desses. E eles nem mesmo creem nisso, pessoas ímpias. Nós vamos chegar no que é santidade e impiedade pela manhã, se o Senhor permitir. Agora note, eles nem mesmo creem nisso. Eles têm perdido toda a decência, todo o respeito, toda a reverência e toda a igreja. E todavia vão à igreja. O grupo mais irreverente que há são aqueles que vão à igreja. Isso é correto. Por quê? O irreverente é o que está lá no campo de futebol. Você já viu uma classe mais endemoniada do que aquela, que quebra tudo? Mas eles não dizem estar na presença de Deus. Agora, quem vai na igreja crê que está na presença de Deus e se porta de uma maneira irreverente. E um velho contrabandista de bebida alcoólica, destilador clandestino, descendo a rua, passando em volta, e meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor, ele permanece e fala com você. Alguns desses conservantistas, assim chamados crentes, membros de igreja, riem bem em sua cara, porque eles não desejam, certamente, eles são irreverentes. Aquela mulher disse, eu não quero a religião desse Branham nem para minha vaca. E daí uma hora ela estava no hospital morrendo, clamando, chamando pelo irmão Branham. Pensa-se que tem que permanecer a panelinha deles, ou nem mesmo se vive nas boas graças deles. Está vendo? É a verdade. Irreverentes. Irreverentes. A palavra está sendo pregada. Isso aí eu vou bater sempre. É que eu peço, gente, o programa do rádio é posto justamente para que seja ouvido. Mas você não consegue ouvir o programa de rádio perto de certas pessoas.
Não tem jeito. E seus filhos vão ficar do mesmo jeito. Não tem como. A hora que o irmão Branham está falando na fita ali, é tipo de um sino, de uma chamada também. Não há nenhuma reprovação, não há nenhuma reclamação. É apenas uma lembrança. Esses anjos, quando eles estão na presença de Deus, eles criam nisto. Davi disse, vocês se lembram que nós tivemos aqui algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo, e Davi disse, eu coloco o Senhor sempre diante de mim para que eu não seja movido. Além disso, ele disse, então quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Sim, Senhor. Porque eu sei que Ele não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Aonde quer que você for, coloque Deus. Aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um homem o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se os filhos o irritam, coloque Deus. Agora, como pode você provocar a ira e depois colocar Deus? Não tem jeito. Se papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrigem, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus diante de você, e você terá reverência por Deus e respeito por Ele. Isso é correto. Agora observe, com duas asas ele cobria a sua face, e com duas asas, isso significava reverência diante de Deus. Inclinavam, cobriam suas faces. Agora nós não temos asa com a qual cobrir nosso rosto. Mas o que nós fazemos? Nós inclinamos nossas cabeças aos seus pés, inclinamos nossas cabeças e oramos em reverência, respeito. Sim, Senhor, reconheça isto. E com duas asas ele cobriu seus pés, cobria seus pés, representava humildade e respeito. Como Moisés, o respeito de Deus lhe dizendo que ele estava sobre terra santa, ele tirou as suas sandálias. Está vendo? Ele fez algo aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo do Senhor veio diante dele naquela coluna de fogo, ele caiu em terra sobre o seu rosto. Respeito. João Batista, ele teve tal respeito quando ele viu Jesus vindo, ele disse, eu não sou digno nem mesmo de tocar seus pés. Está vendo? Os pés mostrando respeito. Está vendo? Oh, seja consciente. Aqui há somente uma coisa de que ser consciente. Tem hora que vai parecer que nós somos meio doidos, dementes. De sua pequenez. Tenha consciência de sua pequenez. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno. Não se faça grande como Uzias. Ele entrou ali, ele disse, eu farei isso de qualquer maneira. Esse eu não é de sua conta dizer-me, está vendo? Ele não aceitava ninguém corrigi-lo. Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servos de Cristo, me perdoem. Ele nunca teria ficado leproso. Não, eu sei que é o trabalho de vocês. Deus os chamou. Esse é o ofício de vocês.
Sigam adiante e façam isto, senhores. Eu sinto muito. Tivesse se afastado, haveria sido uma criatura diferente neste livro, nesta Bíblia, né? Porém, quando ele foi corrigido, ele ficou irado. E a nossa tendência é a mesma, é ficar irado, aborrecido, quando somos corrigidos. Você pode corrigir as pessoas sobre algo ou dizer-lhes sobre seu erro. Sabe o que eles fazem? Eles deixam de ir à igreja. Eles desejam, vá alguém diga para as mulheres que elas não deveriam usar cabelo curto. Bem, eu irei a algum lugar onde elas possam usar. Tem tanta igreja que elas possam usar, por que eu venho nessa igreja? Isso quer dizer que o mesmo Deus não está lá, então. Uma dama veio aqui há algum tempo atrás, eu pedi para que minha esposa descesse. Nós estávamos em uma reunião, ela não teve tempo de lavar o seu cabelo. E eu disse-lhe para ir a um daqueles salões de beleza ali e mandar lavar seu cabelo. Então ela tinha que lavar o cabelo. Ela foi ali e aquela dama nem mesmo sabia como arrumar seu cabelo, a cabeleireira. Por que ela não sabia? Porque o cabelo dela era comprido. E a cabeleireira não tinha costume de arrumar cabelos compridos. Todo mundo que ia lá é cabelo cortado. Tudo quando é mulher. É o que explica isso para ela. Ela disse, ela teve de enrolá-lo em cima de sua cabeça. Vamos, disse, eu nunca lavei o cabelo de ninguém com cabelo comprido. Ela não sabia nada sobre isso. Eu não sei. Oh, que coisa, está vendo? Aonde chegou os Estados Unidos? Onde chegou? Eles não sabem que se trata isto. Por quê? É por causa dos púlpitos fracos, sobre os quais eles estão se assentando. Exatamente. Os púlpitos fracos que não dizem a verdade. Eles comprometem isso, está vendo? Teria sido melhor se você ouvisse isto. Se fosse para você falar com um deles, eles se levantariam, explodiriam e diriam, eu nunca ouvirei esse santo rolador novamente. Está vendo? Siga adiante, Uzias. Isso é correto. Lepra. Ora, eu preferiria ter lepra a qualquer hora do que esse tipo de lepra. Bem, isso é lepra da alma. Está vendo? Quando você sobe e irrompe, se ira, se rebela, não? Você bem ali está irrompido novamente em lepra, pecado. O que é pior do que lepra é uma lepra da alma. Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais. A Bíblia diz o que ele foi salvo, porque ele apenas fez algo errado. Porém, quando você o faz conhecendo o certo, então você irrompe em lepra da alma. Então não há maneira de levar um leproso de alma. Vocês sabem? Vocês sabem disso. E a lepra é altamente contagiosa. Você vê tantas pessoas que saem, algumas pessoas saem da igreja, vão embora, nunca blasfemam, nunca queixa de ninguém. Diz, não, eu não dei conta, simplesmente não dei conta. Já outros ficam na fronteira, rodeando, e maldizendo, conspirando contra diáconos, contra a administração, contra pastor, e você vai lá e come com eles. Aquela mocinha inocente, aquelas irmãs inocentes, mantém amizade naquela casa, comendo lá do mesmo jeito, de pessoas que estão leprosas na alma. E lepra é contagioso, ela é altamente contagiosa. Quando Paulo disse que não era nem para saudá-los, quanto mais comer com eles. Essa é a verdade. Porque quantos são aqueles que dizem, me ajudem, eu não dou conta, e não tem queixa de ninguém, porque queixar de quê? Vai solucionar lá naquele dia? Não vai.
Diz: a palavra é verdade, o profeta é verdadeiro, eu que sou fraco, tenho compaixão. Esse é um tipo de pessoa, esse é outro tipo de pessoa diferente. Mas esse que sai aí conspirando e que fica de fronteira, somente observando, criticando, pode estar certo, você vai ser engolido com ele, se você comer com ele. Quem comesse com Abirão, com Coré, com Balaão, com essa gente lá no deserto, também seria engolido por eles, pela terra, junto com eles. Que Deus abençoe.